Venho nessa noite trazer uma palavra ao qual me chamou muita atenção durante a semana sobre o que Jesus ele nos ensina de como realmente devemos ajudar as pessoas, né? De como fazer as nossas caridades para o nosso próximo. E essa referência ela se encontra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Versículo 4 ele continua. Versículo 2, perdão. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, amados, vamos analisar, nos aprofundar do que realmente o Senhor Jesus ele quer de mim e de você, e a maneira certa de como devemos ajudar as pessoas. Ele diz para a gente não tocar trombeta. Veja que guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens. Jesus está nos chamando a atenção de como devemos agir. E ele continua assim, dizendo que Jesus combate a caridade feita com a finalidade de querer aparecer. E muitos de nós que nos dizemos ser cristão, nós acabamos cometendo esse erro de querer fazer boas obras para sermos vistos pelas pessoas. E ele continua dizendo: dá a quem te pedir. Entrando mais profundo nesse texto, Jesus ele nos mostra o que realmente devemos fazer. Dá a quem te pedir. Sabe, nós, quando dar algo para alguém, muitas das vezes, num sinal, num ponto de ônibus, a gente pensa que aquela pessoa, principalmente hoje, né, nos dias de hoje, jovens, crianças, nos pede algo na rua, nossa primeira imaginação, nosso entendimento é que aquela criança, aquele jovem ou aquele adulto vai usar drogas, está pedindo aquele dinheiro para consumir alguma bebida, algum tipo de tóxico. Mas vamos nos aprofundar no que o Senhor Jesus realmente quer de nós. Não cabe ao doador julgar o que o recebedor fará com o dinheiro. Então veja bem, dar é a nossa parte. Não cabe a mim e nem a você julgarmos o que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro. A nossa ordem é dar. Foi a ordem que o Senhor Jesus nos deixou. Dá a quem te pedir. E não te desvie daquele que te pedir emprestado. A gente julga que as pessoas fariam mau uso, até mesmo da doação. E ver com maus olhos que aquela pessoa vai fazer um mau uso. Então não cabe a mim nem a você julgarmos. A ordem do Senhor é dar a qualquer que te pedir. O mesmo princípio vale quando alguém pede emprestado. E ele continua o texto: dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitará no vosso regaço. A gente vive 3 reinos, amados.
Existem 3 reinos: o reino dos homens, o reino das trevas e o reino de Deus. E esses 3 reinos, ele tem esses princípios. Eu vou te falar. O reino dos homens. O reino dos homens diz assim: guarde, porque você pode precisar. Esse é o reino dos homens. Aquele pensamento que vem na nossa cabeça. Não vou dar, porque eu posso precisar lá na frente. O reino dos homens diz isso. E o reino das trevas, como age? O reino das trevas diz: não dê, porque nunca deram nada a você. Satanás, ele é egoísta, só pensa em si. O reino das trevas age dessa forma: não dê, porque nunca deram nada a você. Mas existe um reino mais poderoso, e esse reino diz: dá, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitará no vosso regaço. Porque com a mesma medida que eu e você medir, nós também seremos medidos. Muitas das vezes, muitos de nós perdemos as bênçãos que Deus tem nos preparado, justamente porque a gente julga as pessoas na sua aparência. A gente acaba julgando as pessoas. E isso é muito sério. Porque quando nós julgamos, achando que aquela pessoa vai fazer mau uso, muitas das vezes nós estamos perdendo a bênção, sabe em quê? Pode ser o próprio Senhor Jesus usando aquela pessoa para nos testar. Veja o caso de Ló. Quando aqueles 2 anjos, Ló não sabia que aqueles 2 homens que visitavam eram um anjo do Senhor, enviado da parte do Senhor. Mas Ló, ele trouxe aqueles 2 homens para dentro da sua casa, porque aquele povo de Sodoma estava querendo abusar daqueles homens. E Ló colocou mesmo as próprias filhas para que, se aqueles homens quisessem fazer algum mal com aqueles homens, ele entregaria primeiro as filhas deles, a filha dele. E logo guardou aqueles anjos, sem saber quem era. Olha só, amados. Já pensou nisso? Já pensou que é Deus usando aquela criança, aquele rapaz, aquele adulto te pedindo e você o rejeita? Muitos de nós perdemos a bênção que o Senhor tem nos preparado justamente por causa disso, porque julgamos as pessoas pelo que aparentemente ela demonstra o que ela é. Mas Jesus vai dizer assim, porque com a mesma medida com que medis, vós serão medidos. É a pessoa que dá, que estipula a medida que vai receber. Se a medida é pequena, é claro que você também receberá pequenas coisas. Mas à medida que você der for grande, se prepara, porque grandes coisas o Senhor entregará nas tuas mãos. E ele continua, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Porque quem dá torna-se credor dos céus e receberá muito mais do que deu. Sempre será boa medida, amados. Sempre será boa medida. E quer um exemplo desse? O exemplo maior, a gente finalizar esse vídeo, o exemplo do próprio Deus, que Ele deu o seu Filho. Ele semeou na terra o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho amado. Ele não mediu esforços nenhum. Ele deu para nós, semeou o melhor. O exemplo que o Senhor nos deu
Deus queria mais do que um filho unigênito. Então ele semeou no mundo o único filho que tinha. O próprio Senhor dirá, antes de morrer, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se cair na terra, ele vai dar muito fruto. E hoje nós tivemos o exemplo desse fruto, essa semente, esse grão que foi semeado na terra. O resultado desta divina semeadura é que agora todos os que recebem um Filho de Deus tornam-se também filho de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos vos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E assim, em todo o mundo, Deus vai semeando, vai colhendo boa medida, recalcada e sacudida, transbordante. A cada minuto que passa, novos filhos de Deus são gerados e colhidos em toda a terra. Pense nisso. Analise essas palavras do Senhor. Muitos de nós acabamos nos tornando, até mesmo naquele momento, filho das trevas, filho do próprio Satanás. Porque muitas das vezes essas pessoas nos vêm nos pedir, estamos com recursos no bolso e muitas das vezes nós falamos, eu não tenho. E Deus está vendo tudo. A pessoa vem e te pede um trocado. Você tem, eu tenho, mas muitas das vezes nós falamos, eu não tenho. Mentimos. Então não julgue. Não julgue. Mas vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se queremos ser o exemplo de Cristo, então vamos fazer o que Ele nos ensinou. Não julgue pela aparência, mas sede firmes, porque em breve, amados, vamos receber o nosso galardão. Não permita que Satanás venha colocar a semente dele em vossos corações. Que o Senhor te abençoe e que possamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Te agradeço a Deus por essa palavra e termino orando e abençoando a sua vida com a bênção do Senhor. Que o Senhor os proteja, o Senhor vos guarda, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, e que a graça do nosso único, exclusivo, suficiente e eterno Senhor e Salvador, e o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu querido e minha querida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe. Amém. Graças a Deus.